glória ao nome do Senhor Jesus, né? Às vezes você fala, eu não sei cantar, mas a Bíblia diz é quem tem fôlego. Abre a tua boca, é no teu coração, vai sair, você vai receber, você vai ficar feliz, vai glorificar o nome de Deus. E é assim mesmo. O teu microfone hoje, amanhã não tem. Se amanhã não tiver, canta sem microfone, canta com a boca, com o coração. O importante é exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Ele já me apresentou, eu sou Francisco, eu sou da igreja do Jabu, do Ministério de Madureira, pastor José Augusto. Estou aqui pela graça de Cristo. Nós estamos falando mais um pouquinho do amor e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 9. Dá para ouvir, irmão? Direitinho? Glória a Deus. Dá para ouvir, né? Glória a Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 até o 9. Diz assim a palavra: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde quando os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como está desde o princípio. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, houve céus e terra, a qual foi tirado da água, e do meio das águas subsiste, pelo qual veio a perecer o mundo desde então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, estão reservados como tesouro e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para que convosco, para que ninguém se perca, mas que todos chegam ao conhecimento. Amém? Amém. Você não pode assentar. O que é que o apóstolo Pedro está querendo nos ensinar com essa palavra? Com certeza alguém na época de Pedro tinha essa mesma dúvida que todo mundo tem hoje. Será que Jesus vai voltar? Porque desde quando eu era criança, meu pai já morreu, minha mãe morreu com essa promessa, mas Jesus não voltou ainda. Já tem 2022 anos que ele fez essa promessa, e nada de Jesus voltar, nada dele vir buscar a sua igreja. Será que Jesus está mentindo? Veja o que Pedro está falando. O tempo, para Deus não existe o tempo. Para nós conseguimos contar o tempo, 9 horas, 10 horas, meio-dia. Para Deus não existe o tempo. Afinal, Ele fez todas as coisas. Aleluia! Ele tem o controle de todas as coisas. O apóstolo Pedro está dizendo: um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então não existe tempo para Deus. Observe isso que Pedro está querendo nos ensinar. Talvez pessoas já chegaram para você e dizem: sai dessa fé. Deixa Jesus, porque até hoje você fala que Jesus vai voltar, e nada aconteceu, você continua a mesma coisa. Não interessa se Jesus voltou hoje, se ele vai voltar amanhã, se ele vai voltar depois, se ele vai voltar o ano que vem, para mim não interessa. Eu estou na fé em Cristo. A hora que ele vier, tá aleluia! Bom. Não importa o dia que ele vai vir, eu quero ficar na fé em Cristo. Ainda que eu morra nessa fé, nem a morte atrapalhará a vinda de Cristo. Serei arrebatado, vivo ou morto, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa como você está vivo hoje, amanhã você pode morrer nessa fé e Jesus não pode ter voltado. Não importa, você vai continuar crendo até o último dia da sua vida, porque mesmo que você descer a sepultura morto em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Oh, glória! Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos,
seremos arrebatados com Cristo para as alturas. Entenda isso. Oh, glória! Se eu estiver vivo, serei arrebatado com Cristo para as alturas. Mas se eu estiver morto, Cristo me ressuscitará e me levar para a glória do meu Aleluia! Deus. Oh, glórias ao Glória a Deus, eu creio, Jesus. Aleluia. Não importa se ele está demorando, se ele vai vir amanhã ou na minha geração. Eu tenho que permanecer nessa fé, vivo ou morto em Cristo Jesus. Porque quando a gente fala de morte dentro da igreja, a pessoa teme, tem um medo. Não tenha medo da morte. Aleluia. A morte não é o fim, é o princípio de uma vida com Deus. Filipe, ele escreve, Filipe 1:21, ele diz, bem claro, que se eu morrer em Cristo, é lucro. Não é loucura. Como pode alguém lucrar e morrer? Coloque numa balança, a sua vida é 80 anos, no máximo você vai alcançar. No máximo 90, se for para a misericórdia de Cristo. Mas uma eternidade é para sempre. É isso que ele está nos dizendo. Ainda a morte é como se fosse uma vida eterna com Cristo, que nunca mais vai se acabar. Mas a sua vida aqui hoje só é 80 anos, no máximo. Aleluia. Então coloque na balança, viver para mim é Cristo. Filipe fala, e morrer é lucro. Por que lucro? Porque é lucro, porque eu viverei eternamente com Cristo na glória. Quando Pedro está falando isso, pessoas tinham dúvida, será que Jesus vem buscar a sua igreja? Será que Jesus fez uma promessa? Será que ele está tardando, está demorando? Não. Ele é longânimo. Quantas pessoas não tem na sua família que ainda não confessou Jesus como Salvador? Ele é misericordioso, querendo que o seu pai venha para ele, que sua mãe venha para ele, que seus irmãos venham para ele, que seus vizinhos venham para ele. Ele é longânimo, ele dá tempo, ele estica o tempo e diz, vou esperar mais um dia, porque eu sei que tem muitos ainda a vir para a minha presença. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Isso da sua salvação. Glória a Deus, Deus Santo. É algo tão precioso, tão caro que Jesus comprou na cruz. Dinheiro não paga, poder não paga, status não paga. Quantas pessoas não estão trocando isso pelo poder? A gente vê isso. Os irmãos do nosso meio se corrompendo na política, se corrompendo no meio da fama, do poder. Trocaram tudo por isso, mas entenda isso. Quando morrer, infelizmente, só tem dois lugares que a Bíblia me diz. Existe o céu e existe o inferno. Quando a gente fala no inferno da igreja, as pessoas estão nos ouvindo porque não gostam de ouvir. Mas é uma realidade, o céu foi feito para os santos e o inferno para aqueles que não querem nada com Cristo. Se você se corrompe no meio da sua caminhada, se você acha que Jesus está tardando, acha que ele não virá mais e você desvia, você para. Se você morrer sem essa fé, Mateus 15 vai dar uma explicação, o rico e o Lázaro. Alguém morre e vai ser sepultado e se acorda no inferno. Imagina você aqui no culto e de uma hora para outra você tem um AVC. Pode acontecer. E você está desviado, está afastado, está em pecado. Você se acordar no inferno. Porque o rico acordou no inferno. E é ruim que lá no inferno ele tem consciência. Ele vê Abraão e Lázaro e ele diz, para Abraão, manda que alguém vá lá e pregue para os meus. Pois aqui está ruim, está quente, eu não quero que ninguém de lá venha aqui. Observe que Abraão diz, não, lá eles têm os profetas. Se não dão ouvido àqueles que estão vivos, quanto mais a nós que estamos mortos. Não dá para você querer salvar a sua família depois que você está no inferno. Não dá para você querer rogar pela sua família depois que você está no inferno. Rogue agora. Busque agora enquanto você está vivo. Aleluia. Se separe agora enquanto você está vivo. Busque a presença de Deus enquanto você está vivo. Que depois de você fechar os olhos, o autor dos Hebreus vai dizer, segue-se o juízo. Oh, glória a Deus. Segue-se o juízo.
Existe um juízo preparado, não para a igreja, mas para os ímpios. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, João fala: e vi um trono branco, cujo aquele que estava sentado, a terra fugiu à sua presença, e vi as almas daqueles que foram mortos, e vi as almas daqueles que estavam diante do trono de Deus. Todos aqueles que morreram sem Jesus, que morreram em pecado, que morreram afastados, todos eles diante do trono de Deus, para ser julgado no juízo. Quero que você não quer ir para lá. Acredito que ninguém quer comparecer diante do juiz de Deus. Aleluia. Para ser condenado uma eternidade. Eu coloquei isso no meu coração. Deus, se o Senhor quiser que eu fale a tua palavra, eu não vou pregar bênção. Porque eu entendo que Jesus fala em Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A bênção não precisa estar falando, você já é abençoado. Aleluia. Eu não preciso estar receba, aí você já recebeu de Cristo. Aleluia. Sobre a cruz levou todas as minhas enfermidades. Eu preciso crer e acreditar que tudo já deu certo. Mas sobre o pecado ninguém mais quer falar. Ninguém mais quer apontar, ninguém mais quer dizer que o pecado mata, que o pecado distancia você de Deus, que o pecado destrói, que o pecado arruina o casamento, que o pecado arruina a família, que o pecado acaba com você e afasta você da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você entrou aqui hoje, não conheço ninguém aqui, mas se você está nessa situação, desacreditado, que Jesus não vai mais voltar e você está fazendo tudo o que quer na sua vida, bebendo, se prostituindo, hoje é o dia de você retornar à casa do Pai. Hoje é o dia de você abraçar o Pai. Hoje é o dia de você dizer: eu quero voltar para a casa do Pai, não quero fazer como filho pródigo. Eu fui lá, conheci o mundo parecia bom, me iludiu, me impressionou, mas agora eu estou afastado, eu estou ruim, eu estou até ao ponto de querer comer a lama desse porco aqui, eu quero mergulhar junto com esses porcos, comer essas bolotas. Não, não é isso que Deus quer para você. Deus quer te dar um anel, colocar no teu dedo, dar uma túnica nova, te abraçar, te beijar e dizer: eu te amo. Aleluia. Oh, glórias ao nome. Glória a Deus. É isso que Ele quer nessa noite. Não desiste da promessa do céu. Existe um céu separado para mim e para você. Existe um lugar a qual Paulo vai dizer que o olho não viu, o coração não sentiu, a mente do homem não consegue nem pensar como é que é esse lugar. Aleluia! Abraça o Evangelho, crendo nessa promessa que existe um lugar melhor do que esse aqui. Crendo que Paulo está falando, que o mesmo Senhor descerá do céu, é uma promessa que a gente tem. Atos 1:11, quando Jesus estava subindo para a glória, os discípulos ficaram abismados, olhando para o céu e olhando para o mestre subindo. E 3 homens que eu quero acreditar que foram anjos disseram: varão Galileu, por que vocês estáis com vossos olhos fitados no céu? Não sabeis que o mesmo Senhor que vocês vê subir, descerá da mesma forma. Jesus vai vir buscar a igreja. Aleluia, Jesus vai buscar você lavado e remido pelo seu sangue. Jesus não dá promessa, ele tem misericórdia. Maravilhoso, Jesus. Ele quer que você se arrependa, se convença que você precisa mais uma vez da presença dele. Ele virá buscar a igreja. O dia eu não sei. Mateus escreve, capítulo 24, verso 36, ele diz: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, a não ser o meu Pai que está no céu. Jesus estava falando: nem eu sei, quem sabe é meu Pai que está no céu. Ninguém sabe a hora. Tem pessoas aí dizendo: Jesus voltará em junho, Jesus voltará em agosto. Quem foi que falou isso? Ninguém sabe o dia nem a hora, porque se as pessoas soubessem o dia que Jesus vinha, não tinha quase ninguém aqui. Vamos ser sinceros.